Olá, alunos do sexto ano. Aqui a gente vai falar um pouquinho, eu vou transitar um pouco a tela, por isso que eu estou sentado, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema digestório, sobre os órgãos do sistema digestório, mas vocês podem ver que a gente está seguindo uma tendência aqui, né? A gente viu célula, primeiro a gente viu substância, viu célula, viu as organelas dentro da célula, né? Substância, organela, célula. Vimos tecido semana passada, agora estamos indo para órgão e sistema. E a ideia é, no final do ano, a gente ver como o nosso corpo, o organismo inteiro, funciona. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver como é que isso acontece. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o nosso corpo é construído por substâncias. E, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essas substâncias têm que chegar no nosso corpo de alguma maneira. Tá? Aqueles nutrientes que vocês veem nas embalagens, né? Carboidratos, proteínas, água, lipídios, sais minerais, vitaminas, né? Todos esses nutrientes é o que vai compor o nosso corpo, tá? Então, essa composição, tá? Ela precisa ser absorvida pelo nosso corpo. Se nada se cria, tem que vir de alguma fonte, algum alimento que vai ser transformado e formar o nosso corpo, tá? Então, sempre importante a gente lembrar aqui que nós temos micronutrientes e macronutrientes. Macronutrientes são aqueles nutrientes que são necessários em grandes quantidades para o nosso corpo, proteínas, lipídios e carboidratos, e micronutrientes são aqueles pequenos, em pequena quantidade, né, que são vitaminas e sais minerais. Vocês não precisam de comer 1 quilo de sal por dia, né? Igual você precisa, por exemplo, com estou exagerando aqui o peso, né? Você não vai comer 1 quilo normalmente, né? Você pode até comer, né? Mas 1 quilo de carboidrato comparado, né? Se você for ver o peso do seu prato, né, de almoço lá, você vai ter 500, 700 gramas, dependendo do tanto que você come. E ali, né, tem várias coisas, principalmente a maior quantidade é carboidrato, é o arroz, é o pãozinho, é o macarrão, a bolachinha, é a batata, tudo isso é carboidrato, né? Tem bastante carboidrato. As proteínas vêm logo depois, né? Todos nós precisamos de proteínas, seja ela de fonte animal ou vegetal. E depois os lipídios, que também são importantes. É importante a gente comer lipídio, tá? Não em grandes quantidades, mas o lipídio, que nem a gente viu, forma a membrana das nossas células. Então, é realmente importante, sim. Bom, então é importante a gente saber como é que a gente vai adquirir essas substâncias, né? E o carboidrato ele está em várias formas no ambiente, né? Vários alimentos, que nem eu falei para vocês, proteína também e assim por diante, né? Só que eles estão normalmente numa molécula muito grande que nós chamamos de macromolécula. Macromolécula, não macronutrientes, igual eu falei agora há pouco. Macromolécula porque ele é muito grande. E o nosso corpo não consegue absorver essa macromolécula. Tá? Então, proteínas, lipídios e proteínas, lipídios e carboidratos, eles são macromoléculas, moléculas muito grandes, normalmente na natureza, nos alimentos em si, né? O amido, a frutose e assim por diante. E o nosso corpo não consegue colocar para dentro, né? Então, o nosso corpo ele cria um processo de digestão, um processo de transformação dessas macromoléculas em micromoléculas, moléculas menores, para que ele consiga absorver. Tá? Então, ele vai quebrar essas grandes moléculas, vamos pensar no canetão aqui, ele vai quebrar, isso aqui não entra, mas se eu quebrar e ficar só com a tampinha, isso aqui vai entrar com mais facilidade. Né? Então, ele quebra, por exemplo, o amido, várias glicoses. Então, o carboidrato, que é macro, vira glicose, que é micro, que é fonte de energia. Vocês já se tocaram aí, né? Glicose lá da respiração celular, da mitocôndria, é a fonte de energia do nosso corpo, junto com a respiração. As proteínas viram aminoácidos e os lipídios viram ácidos graxos, pequenas, micros, né? Então, os micros são glicose, aminoácidos e ácidos graxos, e os macros, carboidratos, proteínas e lipídios, tá bom? Então esse processo de digestão tem essa função. E para isso, né, nosso corpo tem vários órgãos adaptados, cada um com a sua função, para a realização desse processo de digestão. Então nós temos os dentes da frente, né, aqui na boca, já vai começar a digestão, né, os dentes da frente vai cortar, os caninos aqui vão rasgar, né, os caninos que rasgam carne, né? Vamos colocar assim, né? Quem come muita carne, né? Normalmente tem esses dentes aqui
digo assim, animal, né? Leão, lobo, cachorro, gato, onça, né? Tem os caninos bem desenvolvidos para que eles consigam rasgar a carne. E os pré-molares e os molares de trás vão amassar e triturar, junto com a saliva produzida pelas glândulas salivares, né? Tá tudo aqui anotado para vocês, os órgãos aqui, tá? Vai formar isso, vai juntar tudo isso num bolo alimentar, tá? Então a língua tem essa movimentação ali, né, para ajudar a formar o bolo alimentar, e ela também vai empurrar para dentro. Essa é o que nós chamamos do começo da digestão, mas é uma parte mecânica, não tem reação química aqui, exceto, tá, quando a saliva toca o amido, porque a saliva tem enzimas que vão cortar o amido, tá? Vão digerir o amido. Então ali já está ocorrendo uma reação química e então nós chamamos essa parte que acontece na boca da digestão do amido de digestão química, que vai acontecer também mais para frente com o resto das substâncias, tá? Então, digestão mecânica não envolve, é a parte da digestão que não envolve reação química. Digestão química é aquela que envolve reações químicas. A faringe, que é um órgão que nós temos aqui, tá? Aqui no final da boca, né? Conectando a boca, o esôfago e também, né, o nariz e a laringe. Então, ele é um órgão que é compartilhado tanto pelo sistema respiratório quanto pelo sistema digestório. Tá? Os dois sistemas utilizam ele. E ele tem a epiglote que vai separar as coisas. Quando você engole alguma coisa, ela fecha o sistema respiratório para passar o alimento para o sistema digestório. Quando você quer passar ar, ela abre e o ar passa para o sistema respiratório. E assim por diante. Tá? Então ela vai ficar separando ali. E esse processo, né, pode acabar que entre coisas onde não deveria. Então, por exemplo, quando você está lá comendo e às vezes respira, tomando água, e respira, você engasga e o sistema respiratório já joga para fora. A gente vai ver que isso é uma resposta imediata do sistema respiratório, quando a gente chegar nele, tá? O esôfago é um tubo que nós temos aqui, né, que vai até o estômago. E é um tubo muscular, movimento, né? A gente viu na semana passada, músculo tá ligado a movimento. Então, esse movimento aqui, né, ele vai fazer isso aqui. Então, você vai ter o bolo alimentar aqui no meio e ele sendo carregado por esse movimento assim, né? Então, ele vai apertando e o bolo alimentar vai descendo de acordo com esses pesos, com esse movimento. E esses movimentos são chamados de movimentos peristálticos. Embora eles comecem no esôfago, ele vai continuar existindo no estômago e no intestino, tá? Então ele não para. Começa aqui, até o final agora da digestão, ele vai existir porque ele tem que levar as coisas para frente. Tem que continuar o caminho, né? Não pode mais parar. Não tem língua para mexer aqui ou mão para levar para a boca, né? Então aqui tem que ter um músculo que vai levar esse alimento para frente. Não pode parar, tá? O estômago, aqui as coisas mudam bastante, né? Até aqui a gente viu bastante digestão mecânica, levar e não sei o que, né? O estômago já muda. O estômago ele produz ácido clorídrico, o suco gástrico, né? E vai acontecer muitas reações químicas ali, principalmente a digestão das proteínas através da peptase, que está presente no suco gástrico, tá? E o estômago ele tem um esfíncter, né? Então tudo vai ficar no estômago, vai ficar o bolo alimentar, todo o alimento vai ficar ali, para ocorrer toda a transformação desse bolo alimentar. Então, como vai estar ocorrendo reações químicas ali, esse bolo alimentar deixa de ser chamado bolo alimentar e a partir daqui do estômago a gente vai chamar ele de quimo. Mudou as substâncias, mudou o nome, tá? Bolo alimentar, antes porque não tinha sofrido nenhuma mudança nos alimentos, ele só tinha sido triturado, por aí vai, né? E agora tudo mudou, né? Nem tudo foi digerido ainda, né? Mas mudou as substâncias que tem ali, porque já está acontecendo reações químicas, né? E aí, aos poucos, o estômago vai liberando quimo para o intestino. E o intestino ele tem duas partes, o delgado e o grosso, né? O intestino delgado ele é dividido em três partes, porque ele é muito comprido, tá? Ele é muita coisa e essas três partes têm funções diferentes. Os primeiros 25 centímetros do intestino delgado ele é chamado de duodeno. E o duodeno, é a primeira parte, né, vai receber as coisas do estômago e ele vai fazer o resto da digestão química. Ele vai receber suco pancreático, ele vai receber a bile e vai receber o suco
entérico que é produzido pelo próprio intestino, e tudo isso vai agora digerir o resto, né? Vai transformar o resto. Então as gorduras vão ser emulsificadas pela bile, o suco entérico vai trabalhar bastante para terminar de separar a vitamina e não sei o que, e assim como o suco pancreático. Tudo ali vai ser transformado e agora a gente vai chamar o quimo de quilo. Tá? Então, bolo alimentar, chegou no estômago quimo, passou do duodeno, quilo. Tá? E o quilo ele é um líquido agora, está totalmente líquido, tudo separado. E o jejum e o ilho, ele tem vilosidades. Vamos colocar assim, ó, o intestino é um tubinho, né? E a parede, ela tá assim, ó. Essas vilosidades vão aumentar a área de contato de absorção. Então, essas dobrinhas possibilitam que o quilo seja absorvido com maior facilidade, tá? E aqui no intestino delgado, no jejum e no ilho, principalmente gordura, proteína e carboidrato. Então a glicose, os ácidos graxos e os aminoácidos, né, porque já foram digeridos, vão ser absorvidos aqui. As vitaminas, os sais minerais e a água, tá, são absorvidos pelo intestino grosso, que é a última parte aqui, que nem a gente estava falando, né? E ele tem a função de absorver o resto e agora tirar esse líquido dali, né, e solidificar o que sobrou, que vai ser liberado no final pelo reto, né? Ali o final do intestino grosso, né? Que é o reto, e a saída, que é o ânus, tá bom? Então esse é o sistema digestório. Ele tem duas glândulas anexas, né? O pâncreas e o fígado. O alimento não passa por essas glândulas, porém essas glândulas liberam, né? Como eu falei no duodeno, o suco pancreático vem do pâncreas. A bile vem da vesícula biliar, mas ela é produzida pelo fígado, tá? Então, tudo isso, todos eles vão estar trabalhando nesse processo de digestão, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, só entrar em contato comigo. Vocês têm exercícios para fazer sobre esse conteúdo. Esse vídeo vai ficar um pouco menos longo, sei lá. Enfim, espero que vocês estejam bem. E até as próximas lives, tá bom?